iniciando mais um Talk do Parque, uma edição especial da nossa Expo Pato, e depois vai ser oficial lá no nosso parque, né? Muito importante a gente ter isso. E hoje uma pessoa muito importante, Alessandro de Moraes. Pode ser? É o Grati que vamos deixar. O Grati como que é bônus. difícil, né, de falar. Difícil. Isso aí é Dono difícil. da Soft Focus. Isso. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, Graça. A empresa que tem um tobogã não... É, um tobogã, acertou. Só faltou ter a isso. piscina, né? É isso aí, falta a piscina. Nesse calor ia bem. E seja muito bem-vindo, Tá me bom. fale um pouco sobre você. Tá joia. Bom, estamos aí, né? Hoje, eu sou sócio fundador da Soft Focus, né? CEO da empresa, mas também atuo muito no ecossistema de inovação da cidade, né? Estou como presidente do Núcleo de Tecnologia da Informação, aí, uma associação que congrega 80 empresas de tecnologia da nossa cidade e também de toda a região sudoeste. E também estou como presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então são esses principais desafios aí que a gente enfrenta para movimentar esse ecossistema, estar no meio, né, das empresas de tecnologia que promovem Pato Branco como a capital da inovação e da tecnologia, né? Então acho que esse é o Alessandro de hoje, assim, bem atarefado, né, tentando fazer a diferença na vida de novos empresários, na vida de quem já tem uma empresa madura também, através do apoio da associação. E enquanto Soft Focus, uma empresa aí com um número acima de 60 colaboradores, né? Nós temos colaboradores no Brasil inteiro, a maioria fica aqui em Pato Branco, mas temos aí em várias cidades do país. Uma empresa que atua no segmento de tecnologia para que instituições financeiras possam fomentar o agronegócio, então trazer recursos para o agronegócio, desenvolver o agronegócio. De certa forma, a gente ajuda muito o agronegócio brasileiro a se desenvolver a partir das nossas tecnologias, né? Os bancos, como fomentadores de crédito, usam das nossas ferramentas para tomar as melhores decisões. Basicamente isso. Agora, o Alessandro começou tudo muito cedo, né? Eu lembro que com 15 anos, foi mais ou menos a época em que eu comecei a trabalhar como office boy lá em Curitiba. Eu sou curitibano, mas virei patobranquense. Minha família toda daqui, meus filhos são patobranquenses, eu também já me assumo como patobranquense, mas sou curitibano de origem, né? E lá em Curitiba, eu como office boy numa empresa, veja só a coincidência, uma empresa de tecnologia, onde a minha mãe trabalhava e eu acabei entrando para ser office boy e tudo mais, mas me chamou muita atenção, porque era uma empresa, primeiramente, que era uma empresa que antigamente era aqui de Pato Branco. Eles foram para lá, assim, possivelmente uma das pioneiras, uma das empresas pioneiras de Pato Branco, era Serprodata o nome dela. Há quanto tempo isso, mais ou menos? Isso foi em 97. Nossa. 97. E eles tinham soluções, assim, RPs, assim, contábil, fiscal, fazia uma série de coisas, assim, coisas que eu não entendia absolutamente nada na época ainda, era só o boy mesmo da empresa. Mas eu lembro lá que o chefe lá era o José Barros. Que legal. Então, assim, algumas pessoas de Pato Branco devem conhecê-lo agora, né? E vendo pelo nome, assim, devem fazer alguma lembrança. E eu lembro que ele era um chefe muito rigoroso e que me colocava muita disciplina, aprendi muito com ele, assim. E ele sempre deixava eu fluir, né, a minha questão curiosa, assim, fica olhando o que vocês estão fazendo, vai aprendendo, né? Você não tinha conhecimento nenhum? Nada, imagine. A parte de informática, assim, eu tava recém curioso mesmo, né? Porque, imagina, 97. 97, as coisas estavam começando, não tinha nem computador ainda em casa, né? Então, mas o que aconteceu? Eu, como office boy, ganhava X lá, nem sei, mas uma merrequinha, e eu via que tinha sido contratado um profissional para fazer uma migração de sistema. Ele tinha um sistema numa plataforma muito antiga e eles estavam migrando para uma plataforma um pouco mais nova. Eu imagino hoje que era alguma coisa como um Delphi, não tenho certeza. Não faço ideia o que é, mas tudo bem. Não faço ideia, mas eu via que o rapaz lá mexia nos desenhinhos, fazia desenho de botão, e eu achava muito legal. Eu falei, cara, como eu tinha acesso aos pagamentos, né? Eu falei, esse cara ganha tudo isso para fazer desenho no computador, eu quero esse negócio para mim também, né? Então foi ali que eu comecei a ter um pouquinho de inspiração para gostar da área de tecnologia. Dito isso, comecei a estudar, comecei a procurar
certo dia um colega... Na biblioteca, né? Pois é, na época era biblioteca, então até... Tinha o Google. Foi bem isso. Então o que aconteceu? Um colega meu eu lembro na 8ª série, ele levou um livro sobre hardware, sobre como montar e desmontar um computador. E eu olhei aquilo e falei, cara, me empresta esse livro, por favor. É o que eu preciso. Preciso disso. No dia seguinte eu já tinha lido ele inteiro. Eu tava assim, consumindo aquilo vorazmente. Que legal. E adorando assim, aquela ideia toda, assim, eu achei muito legal. E ali eu comecei a brotar algumas ideias e falei, eu quero trabalhar nessa área de tecnologia, né? Na época a gente nem falava assim, mas... futuro, você olhava aquilo, isso aqui é o futuro. É o futuro, exatamente. Então, o meu primeiro dinheirinho que eu economizei como boy, eu lembro que eu comprei um computador. Eu comprei um computador, assim, era um 386. Você nem deve saber o que é isso. Mas quem tá ouvindo os mais antiguinhos, assim, né? Não que eu seja muito velho, eu sou só um jovem com mais tempo de rodar, mais tempo jovem, né? E esse 386 era aqueles computadores bem antigos. E aí, quando eu comprei esse computador, veio um monte de manual. E ali eu comecei a ler também, falar que coisa legal, aprender a fazer comandinho e o computador responder. E ali eu comecei a ter apreço pelas coisas que você começa a entender que você tem capacidade de movimentar, de dar instruções para o computador e ele responder as suas ideias. Falei, isso aí é muito legal. E aí, a partir daí foi o meu destino, né? Fiz faculdade na área. Fez faculdade lá em Curitiba? Então, aí quando chegou a época de fazer faculdade, eu fiquei assim, eu sempre tive uma forma muito humilde, assim, minha família e tudo mais, eu não tinha condição de ir para particular, né? Então, ou fazia federal ou não fazia nada, né? Então, tentei a federal na época, poxa, faltavam uns 6 para eu passar, assim, fiquei ali beirando, assim, mas não foi. E aí, o meu pai morava aqui em Pato Branco. Ele é separado da minha mãe, a gente, né, morava separado. E ele falou assim, olha, por que você não tenta o tal do Cefet que tem aqui, que é uma escola tecnológica, bacana, e aqui acho que é concorrido também, mas é menos do que a federal aí, então talvez você consiga. Você foi bem na federal, mas não deu pra passar, mas aqui, quem sabe você passa. E aí eu falei, não, tô indo, vamos tentar, né? Na minha cabeça, faço prova lá, fico 6 meses, peço transferência e volto. Pois bem, passei em 5º lugar. Olha! Não, foi assim, opa, era pra ser. Aqui, Era pra ser. E aí, fiquei ali nos 2 primeiros 3 meses tentando voltar pra Curitiba. O pessoal daqui de alguma forma me enrolava, falava, não, espere passar esse semestre, não sei o que, vai. E aí daqui a pouco, nesse primeiro semestre que eu estava aqui, apareceu aqui em Pato Branco aquela empresa CPM. Meu, de verdade. Que eles vieram se instalar aqui, vieram de São Paulo, era uma multinacional e que estavam assim contratando um número grande de profissionais, dando todo o treinamento para ensinar a trabalhar com COBOL na época e trabalhar em sistemas que auxiliavam bancos, assim, era o Bradesco, o principal cliente deles na época, né? E eles fizeram uma prova e eu passei nessa prova também, entrei nessa primeira turma da CPM. Hoje é onde fica a Sponte ali no parque, né? Eles depois de muitos anos acabaram que saíram daqui. Mas ali foi inclusive a grande semente formadora de profissionais de tecnologia em Pato Branco. Sério? Muitos profissionais foram formados pela CPM. Ela pegava pessoas que eram de outras áreas, inclusive matemática, pessoal ali do Cefet, nem era o TF ainda na época, e ensinava a ser desenvolvedor e colocava no mercado de trabalho, colocava para trabalhar. O pessoal chegou ali a ter época com mais de 300 funcionários. Você trabalhou em que área ali? Desenvolvimento. Desenvolvimento já. No começo eu já era programador e ali fui crescendo, fui virando analista e aí fui angariando novos passos ali, né? E a partir dali que me surgiu, as pessoas me solicitavam muito para que eu pudesse dar treinamento sobre as tecnologias que a gente aprendia ali, porque era uma revolução na área, assim, né? Então, muitas empresas que já tinham aqui na cidade alguma tecnologia estavam buscando desenvolver essas soluções para a internet, por exemplo. E na nossa região, o Cefet era o único que tinha? Era o único que tinha, mas o que se ensinava ali no Cefet ainda era, assim, algo mais para desktop, programas que eram instalados. E aí, você aprendeu mesmo na empresa? E eu aprendi muito na empresa, no Cefet também, sim. Mas na empresa foi onde deu aquele boom, assim, de aprender novas tendências, porque a gente fazia muitas soluções que eram vendidas lá em São Paulo, no epicentro da tecnologia na época. Então,
e até hoje também, né? E então isso me demandava muito, assim, o pessoal, as empresas queriam, Alessandro, treina aqui minha equipe, né? Vamos fazer um treinamento, porque eu preciso aprender essas novas tecnologias. E aí eu comecei a ter muita demanda para isso. Em algum momento, essas pessoas, além de serem treinadas, elas queriam que a gente pudesse desenvolver também, terceirizar um serviço, porque eles viam que, tá, o pessoal tá aprendendo, mas, cara, você já conhece bem, você não quer fazer esse serviço e tal. E aí eu comecei a ver oportunidades, né? E a partir dali que surgiu a SoftFocus. A SoftFocus, então, eu resolvi incubar ela como uma empresa ali na TFPR, aí já tinha virado TFPR. Que ano mais ou menos isso 2003, que foi? 2003. Tá. Incubamos ela no TFPR com esse modelo de negócio onde a gente fazia soluções bem inovadoras para projetos que eram totalmente diferentes, assim, projetos de inovação. Então, e tinham bastante incubadas junto com vocês ali ou não? Tinha duas, era praticamente nós e a Inobran na época. 2 salinhas de 20 metros quadrados, uma de frente para o outro, trocando ali experiências, compartilhando o telefone e internet quando funcionava. Internet de escada. Nossa, era assim. Como era difícil, né? Era difícil, era muito mais difícil as coisas. A gente não tinha acesso a tantas informações, né? A internet mesmo era muito mais pobre de conteúdo, justamente, de riqueza de informações, né? Então a gente tinha que se virar muito assim para aprender coisas novas, tinha que buscar em livros muita coisa. E ali foi uma época muito legal, a gente foi desenvolvendo, foi crescendo, a empresa foi criando produtos e foi se descobrindo, né, como uma empresa de um determinado nicho de negócio. E vocês sempre ficaram, então, nesse nicho? Não, no começo a gente desenvolvia muito, assim, o que via pela frente. Dinheiro. A gente queria dinheiro, oportunidades. Lógico. No começo a gente, o que ia aparecer, desde que seja uma inovação, a gente fazia. A gente só não entrava na seara de fazer um RP que todo mundo já fazia. Sim. A gente fazia, cara, a gente quer fazer produtos novos, diferentes para o mercado, porque a gente tem uma tecnologia legal para fazer isso. E a gente fazia muito isso. Aplicativos de celular a gente começou a fazer e tudo mais. Até que chegou um momento que a gente começou a ter alguns clientes maiores e as demandas para esses clientes foram se direcionando para a área do agronegócio. E aí a gente começou a aprender muito sobre o agronegócio, entrevistar muito agricultor, projetista de campo, entender as suas necessidades, né, as dores que eles tinham nesse mercado. E aí, para além dos serviços que a gente prestava para os nossos clientes, a gente começou a ver a oportunidade de criar produtos próprios, né? E aí a gente começou a criar produtos próprios e aos poucos a gente foi colocando esses produtos no mercado. Hoje tem no Brasil inteiro, a gente tem mais de 30 clientes, instituições financeiras, bancos públicos, privados, cooperativas de crédito. Estamos presentes assim, são mais de milhões de agricultores que se beneficiam das soluções que a SoftFocus entrega para o mercado, né? Então... E como o agro está se a tecnologia está presente. Sim. É uma das áreas que está mais presente. Eu estava conversando com várias pessoas, até o pessoal do IDR, o pessoal das máquinas agrícolas. Perfeito. Eu falei assim, o futuro. Ele falou, não, o futuro é agora. Porque as máquinas já estão sozinhas. Sim. Nós temos, por exemplo, soluções mais recentes. Nos últimos 3 anos, nós desenvolvemos soluções que são focadas em obter informações de satélite, fazer toda uma análise por inteligência artificial, algoritmos próprios nossos, criados por nós mesmos, que modelos que foram treinados por nós conseguem hoje identificar com uma precisão incrível de mais de 95% o que o agricultor está plantando, quando que plantou, quando que nasceu, se vai ter algum tipo de problema. Então a gente gera toda uma previsibilidade para quem está emprestando dinheiro para o agricultor, saber se ele vai ter problema de pagar o custeio que ele angariou via financiamento junto ao banco. Então isso tudo ajuda o banco a ter uma visão mais clara da sua carteira, do seu portfólio. Isso é uma das coisas que a gente faz, mas sim, como você falou, hoje, tecnologicamente, você não precisa mais sujar a bota, não precisa mais ir a campo, remotamente você tem acesso à informação em tempo real do que está acontecendo numa lavoura. Até mesmo a questão do Starlink, que hoje está... A internet está por tudo. Agora não tem mais nem essa desculpa, né? Não, estou lá no interior, não pude nem atender o telefone porque não tinha internet. Não, agora tem internet em todos os lugares, né? Então essa é uma transformação realmente impactante, a gente vê isso acontecendo no dia a dia, né? Transformando, mudando a cultura, inclusive, né? Do profissional, né, que atua no agronegócio e cada vez mais se profissionalizando, entendendo que ele precisa se modernizar
E aqui na Expo Pátria ele tá vendo, né? Vem aqui, quanta coisa moderna que ele tem aqui, né? Tem acesso hoje e que não é mais aquela coisa distante, né? O próprio agricultor familiar, né, consegue ter acesso a recursos de tecnologia muito avançados. E Alessandro, você que é o cabeça, que bola tudo isso, que cria, não, hoje a gente vai criar tal. Como que funciona esse processo de criação? Hoje eu vou criar uma tecnologia diferente. Na verdade, quando a empresa vai crescendo, a gente vai deixando algumas funções mais operacionais. Eu lá no começo era desenvolvedor, analista, aí administrativo sempre fui, né? Sempre tive esse olhar mais administrativo e comercial. Mas em algum momento eu tive que parar de fazer essas partes operacionais e ficar mais no administrativo, comercial e no estratégico. Foi fácil delegar funções? É difícil, é muito difícil. A gente precisa aprender a liderar, né? A primeira coisa que você precisa fazer é mudar a si mesmo, né? Porque você tem muito já o trejeito, né? De como que você quer que as coisas sejam feitas, e delegar não é delargar, né? É você ensinar a pessoa, acompanhar, desenvolvê-la. É a tua empresa, dá dó, mas você tá dando um filho pra alguém Como cuidar. Que você garante que o resultado que você tinha antes, com o teu esforço, o teu jeitinho de fazer as coisas, vai ser o mesmo ou melhor? A ideia é que seja melhor. A gente sempre contrata pessoas e treina elas para que elas sejam melhores do que você. Então é isso que a gente tem sempre aplicado, né? Hoje eu fico muito mais no estratégico, tenho uma equipe fantástica, né, de líderes que também conseguem liderar outras pessoas, e assim vai funcionando. Então quando tem alguma ideia, algum insight, nem sempre, a maioria das vezes inclusive nem vem mais por mim, né? Não dá mais tempo de pensar. Não dá, a gente está muito em relacionamento, né? Capturando possibilidades, mas o time tem sempre as suas lideranças, pessoas que olham para o mercado, olham para tendências, fazem análise de possibilidades, testes, do que está sendo necessário naquele momento para atender demanda. Exatamente, conversam muito com clientes para entender as dores deles do momento, ver como que pode ser gerada uma solução que faça sentido. A gente não faz uma solução hoje sem saber que ela tem demanda, que ela tem aderência, que ela resolve uma dor, que ela está validada. Então tudo isso acontece em várias operações. Nós temos lá mais de 8 times responsáveis por cada parte de negócio, que tem uma pequena empresa, né? Cada time é uma pequena empresa fazendo o seu próprio negócio, sabe? É bem interessante. E o que seria que você... Vamos voltar um pouquinho agora. Você se instalou no Parque Tecnológico, acho que foi 2016, né? 2019. No Parque, a gente, nesse crescimento da empresa, a gente foi tendo várias sedes. Cada vez que apertava demais, que não conseguia mais colocar ninguém em cima de ninguém, né? Nós tínhamos que ir para um lugar maior. E até que chegou o momento que em 2019 a gente foi pro Parque, exatamente. E aí, como é que foi ir pra lá? Porque depois eu quero que você conte, né, ser presidente, estar no conselho, mas como que foi feito o convite para você para estar ali? Eu já estava de olho assim no Parque, eu via que ali era um ambiente que estava promovendo o crescimento de startups, estava gerando um ecossistema a partir do Parque, né? Já conhecia o ecossistema de inovação em Pato Branco e via que o Parque se tornaria, mais cedo ou mais tarde, o epicentro dessa inovação. E aí eu sempre fiquei de olho nisso, e no momento que abriu vaga, que então um dos barracões ali foi liberado, eu já fiquei de olho e, poxa, quando saiu o edital disso eu quero me inscrever. Aí foi exatamente o que aconteceu. É um edital, né? Sempre que acontece. Inclusive está um edital em aberto nesse exato momento. Sim. Um barracão ao lado da SoftFox. E os interessados aí que estiverem ouvindo, né, já sabem, vão lá no site da secretaria, corre, porque é uma coisa muito legal, né? Nós mesmo, quando participamos do edital, o que você tem que comprovar? Você tem que comprovar que você é uma empresa que produz tecnologia, tem uma área de desenvolvimento, de P&D, né? Porque não adianta ser, não é só um espaço físico lá, é um espaço de produção de conhecimento. Então você tem que comprovar que a tua empresa vai fazer pesquisa e inovação. Isso estava na nossa veia, era muito tranquilo de comprovar, de demonstrar isso, né? O crescimento da empresa e tudo mais. Fomos aprovados. Tivemos a brilhante ideia de fazer uma transformação lá, falando assim, já que a gente vai entrar aqui no Parque Tecnológico, vamos fazer uma empresa de tecnologia inovadora, que seja diferente, inspiradora para a cidade. E foi dali que a gente fez um grande projeto. Que é linda essa Que empresa. É linda, é bacana. O pessoal brinca que é o Google de Pato Branco. Esse sentimento que eu tive quando eu entrei. Bem aquela coisa toda despojada, né, colorida, com as pessoas juntas, legal. Unidas, isso que é interessante, também, os funcionários também. Exato, aquele ambiente assim que se trabalha de forma bem colaborativa, né?
E assim, foi bem bacana. É claro que quando a gente foi para lá, foi em 2019, você já deve ter imaginado, pô, e a pandemia, como é que foi? Foi logo em seguida veio a pandemia, cara. Então imagina. Agora sobre isso. Não, imagina, a gente pegou, montou tudo, ficou prontinho. No momento que ficou pronto, começou a pandemia, tivemos que fazer o home office. O legal é que como a gente já tinha algumas pessoas de Curitiba, a gente já tinha algumas pessoas trabalhando remotamente, o nosso sistema de trabalho ele já estava num processo bem avançado de estar pronto para trabalhar remoto. E aí a gente só acelerou isso, né? E mandamos todo mundo para casa, mas funcionou muito bem. Hoje eu confesso que é uma dificuldade fazer todo mundo voltar, mesmo o ambiente sendo bem legal. Não é todo mundo que trabalha lá, porque a gente ainda mantém um modelo assim totalmente remoto, né? Está lá mais Funcionou, então. Funcionou. O nosso remoto funciona muito legal. Eu tô vendo assim no cenário que tem muitas empresas colocando de volta. A gente, né? Olha, eu te coloco assim que a gente sempre considera isso, tá sempre olhando, é uma tendência, não é? A gente sempre olha com muita cautela. A gente entende que sim, o remoto, em alguns aspectos, ele tem algumas perdas culturais, né, da questão assim dos funcionários estarem conversando. Ir lá no cafezinho, trocar uma ideia, olhar olho no olho. Sai algo ali fantástico. Sai muita coisa, né? Eu não conseguiria trabalhar home office. Tem pessoas que não conseguem, por isso que é aberto lá. Tem gente que vai todo dia, é muito legal. Eu vou todo dia. Eu moro muito perto ali, mas eu vou todo dia, porque eu gosto, né? Eu gosto de olhar no olho, sentar, conversar, trocar uma ideia. Eu vejo que isso no remoto não acontece da mesma forma, não tem como dizer. Por outro lado, também potencializa outras coisas, né? Facilita algumas interações. Então a gente tem que unir o bom mundo das duas coisas. E o parque está sempre recebendo pessoas do mundo inteiro. Sim. Então isso faz com que você ali também estando consiga conversar, conhecer essas pessoas. É verdade, a gente estando no parque, a sua empresa ela ganha muito em visibilidade. Isso é algo assim inegável, né? A gente consegue assim, na verdade até eu diria que eu já perdi as contas de quantas visitas a gente já recebeu lá na Soft Focus por conta de ser o parque tecnológico, não por ser a Soft Focus, né? Se fosse só por ser Soft Focus, claro, tenho potenciais clientes, a gente convida, sempre tem uma visita, mas por ser aquela visita orgânica que surge do nada por estar no parque, é muito corriqueiro, acontece semanalmente, eu diria assim, tem uma visita. Se a gente abrir as portas, tem, sabe? Então, isso é muito legal, porque a gente acaba ficando conhecido no público, não só para fazer negócios, mas também no público que é aquele público que nos interessa para ser os nossos talentos, né? Então, sempre que a gente coloca uma vaga, é muito fácil de preencher essa vaga. O TFPR tá do lado também. O TFPR tá do lado, as pessoas conhecem. A Unimater, todo mundo muito junto. Exatamente. Então, isso eu sempre enxergava também. Quando eu vendi internamente a ideia, olha pessoal, a gente precisa ir para o parque tecnológico, porque embora eu seja sócio fundador, a gente sempre trabalhou de uma forma muito democrática, conversando com todas as lideranças, e na época foi algo muito ousado, porque nós tínhamos ali nem 25 pessoas, era um espaço que caberia mais de 50. A gente estava assim... Será que vai? Será que vai? Será que a gente vai fazer todo esse investimento também, né? Porque se a gente for para lá, não vamos... Já tinha na cabeça, vamos fazer um investimento legal. Então, mas um dos pontos que eu coloquei foi muito sobre isso. Olha, gente, ali é o epicentro da inovação da tecnologia de Pato Branco. Se você olhar ao redor, as universidades estão ali, né? Se você olhar, as incubadoras estão ali. Os novos negócios vão surgir dali. Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia tá ali. Então, assim, aí logo depois surgiu o NTI, foi pra lá também. É isso que eu quero falar contigo também. Poxa, sobre você o NTI. vê que legal. Então, vamos pegar o gancho. Vamos lá. Pra quem está nos assistindo, o que é o NTI? Legal. O NTI é o Núcleo de Tecnologia da Informação de Pato Branco, mas que ele atua regionalmente. Então, nós vamos pegar assim, se você é uma empresa de tecnologia, independente do seu tamanho, 2, 3 funcionários até uma empresa de 1000 funcionários, como a gente tem na região, você pode se associar ao NTI e a partir dessa associação você vai desfrutar de uma série de benefícios. O primeiro deles é o mais básico, que é o grande network que a gente promove. A gente é uma grande rede de relacionamento onde você vai encontrar do empresário que está sentindo as mesmas dores que você, do momento da sua empresa, para você encarar junto isso, como aquele
empresário que já passou por tudo que você já está passando e pode te dar alguns atalhos significativos. Vai te ajudar bastante. Bastante. Então, só por isso eu diria assim, gente, não tem como você ficar fora de uma associação onde você pode trocar ideias com pessoas que estão vivenciando os mesmos problemas que você ou já vivenciaram. Fora isso, a gente tem muitas parcerias com empresas que vêm no NTI a possibilidade, obviamente, de ter sua visibilidade para um grande número de empresas de tecnologia. Então, hoje são 80 empresas associadas, né? Se for somar lá, vai ter mais de 5 mil funcionários. Então, a gente também acaba tendo, assim, um acesso legal a quase que um clube de benefícios, né? Uma série de parceiros que ofertam seus produtos e serviços de forma diferenciada para quem é um associado, né? Além disso, a gente busca, junto às empresas, demandas que sejam algo que a gente possa trabalhar de forma coletiva. Por exemplo, poxa, a gente identificou que esse ano as empresas estavam querendo muito uma formação dos seus times de venda. Em vez de todas elas buscarem um profissional qualificado que vem de São Paulo, tem um custo muito maior, um custo elevado, cara, a gente faz isso de forma coletiva, pulveriza bem esse custo, dilui isso para várias empresas e consegue entregar um material, um conteúdo de excelente qualidade com um custo muito inferior abaixo ao que seria se fosse individualmente, né? Então ajuda muito, fora que nos próprios cursos você também vai trocar toda a experiência com outras pessoas, né? Eu acho que é muito importante isso. Fantástico. Essa troca de experiências. Isso aí é o que mais faz as pessoas crescerem. E você pode ter clientes ali dentro, a empresa às vezes... Esse é um outro ponto. Muitos das empresas, elas além dos seus negócios, obviamente, serem expandidos ali por uma série de coisas que a gente pode oferecer, as próprias empresas, elas muitas vezes são clientes, podem se tornar clientes ou parceiros para novos negócios. Com certeza. Então, poxa, eu venho assim, olha, aquela empresa X, ela tem algo que eu não tenho, que se a gente se juntar nessa operação, eu consigo entregar algo legal para um cliente. Então, isso também é algo que hoje a gente tem que pensar, numa economia de escala, né, de coletivismo. Isso aí no NTI é algo que a gente consegue promover muito. E fora que a gente está sempre pensando em eventos, né, a gente faz muito café com resenha. A gente faz lá uma vez por mês um café sem nenhum tipo de pauta, vamos conversar lá, empresários, trocar ideia. Então você imagine, se eu pudesse, quando eu comecei a minha empresa, sentar junto de 12 empresários carimbados para poder fazer perguntas bastante audaciosas para eles, eu acharia maravilhoso. Com certeza. Então, assim, hoje a gente dá essa oportunidade. Imagina. E para a empresa participar, como faz? Tem uma empresa de tecnologia, eu gostaria de estar no NTI. Hoje ela tem várias modalidades de associação. Ela vai, pelo porte dela, ela vai se enquadrar dentro de uma dessas modalidades. Então, pela quantidade de colaboradores. As menores empresas, ele tem menos de 5 colaboradores, elas vão pagar R$100 por mês para estar associada. Então, é um valor que ele retorna assim de uma forma... Para você ter essa experiência, meu Deus, total. assim, né? Não tem nem o que dizer, retorna muito rapidamente. É uma pizza no mês que ele vai comprar, vai te comprar. Exatamente. E aí, assim, para além disso, nós criamos esse ano uma modalidade de afiliado NTI, que muitas vezes a gente via aquela necessidade de um profissional autônomo, de um professor da área de ciência e tecnologia, que não tem empresa, não é empresário. Mas quer participar. Alguém que gosta da área e quer participar. E aí, o que a gente faz? A gente criou essa modalidade de afiliado. Não paga nada, é gratuito, mas ele pode fazer parte de vários grupos de discussão, estar lá nas nossas comunidades, né? Saber de antemão quando vai ter algum evento, ter inclusive alguns descontos nos nossos produtos e serviços. Então, assim, para todo mundo que gosta de tecnologia, tem um encaixe certo. Legal essa ideia, que fantástico poder integrar todo mundo. É a questão do ecossistema que a gente falou. Exatamente. Porque ali vocês são um ecossistema. As 80 empresas que estão ali com o restante do pessoal. E muitas vezes você entra pela porta de entrada, que é sendo um afiliado, vê uma possibilidade de negócio, se torna uma empresa pequenininha e quando vê, você vai lá para a empresa Enterprise, lá no plano Enterprise, que a gente, né, entrega ainda mais benefícios. Assim. E é aberto as inscrições o ano inteiro ou tem um período? Não, qualquer momento. Quando você quiser, você se afilia à vontade, é bem tranquilo. E ser do conselho?
uma responsabilidade enorme. Outra, né? Tinha pouca coisa pra eu fazer, sabe? Aí eu pensei, o que eu vou fazer a mais? Aí tô meio ocioso. Vou pegar um pouquinho, né? Não faço nada da meia-noite às 6. Mais ou menos isso, né? Então, o conselho, ele é algo, assim, bastante interessante. Para quem não conhece, o que é um conselho? É um movimento voluntário formado por diversas entidades, instituições representativas da cidade de Pato Branco, por isso que é um conselho municipal, onde se reúnem com uma frequência periódica ali, no caso, uma vez por mês, a gente tem essas reuniões para discutir e pautar assuntos relacionados à ciência, tecnologia e inovação no município. Esse conselho, ele é um conselho consultivo, muito utilizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pelo Poder Público Municipal, para tomadas de decisões que vão impactar toda a sociedade patobranquense, né? Então, desde, como é que é a questão do 3G, 4G, 5G, como é que a gente faz isso, qual que é a ideia? É uma necessidade para a sociedade, nós podemos pautar isso e trazer isso como uma discussão para avaliar isso como um planejamento estratégico para o município. Todo o planejamento estratégico do município para ciência e tecnologia é feito pelo Conselho. Então veja que em vez de um aplicativo que é lançado na cidade, até mesmo claro, segurança da cidade. Sim, muito, assim, tudo que a cidade acaba investindo em tecnologia, se está fazendo do jeito certo, e a gente sabe que sim, ela está sempre olhando para um planejamento estratégico municipal que envolveu o Conselho de Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque esse planejamento, ele vai estar olhando para o futuro, o que Pato Branco precisa fazer para continuar. A gente já tem um status quo muito interessante em termos de cidade inovadora, mas para continuar crescendo, se desenvolvendo, atraindo emprego, atraindo empresas de tecnologia, atraindo profissionais desse setor, e como que a gente monta uma infraestrutura que permita esse crescimento continuar acontecendo, né? Então, veja bem que o Conselho acaba ajudando de uma forma muito significativa as políticas públicas do município. Porque vocês não estão voltados só à questão empresarial, mas a social. Social, totalmente. Faz parte do Conselho todas as universidades da cidade, tem cadeira representativa, Sistema S, tem lá o Instituto de Desenvolvimento Rural, tem cadeira lá. A própria FIEP secretaria, também. A FIEP, a Secretaria de Educação também está lá, porque a gente pensa como formar o jovem com um olhar para ciência e tecnologia, como que a gente consegue trabalhar aí a parte empresarial, o NTI tem cadeira lá dentro também. Então veja que toda a sociedade civil organizada, bem representada, olhando para a ciência e tecnologia. A Feira Inventum, que é algo fantástico, né? Algo que já é muito precioso para o patobranquense, ela é toda organizada a partir do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, claro, vem a secretaria, ela acaba sendo o braço operacional disso, mas com o planejamento estratégico oriundo do Conselho. E eu estava conversando, né, com a secretária Rose sobre a questão da Inventum, já que você colocou, como ela está pensando na inclusão, sabe, de incluir todas as pessoas, porque quando a gente pensa muitas vezes em tecnologia, parece que tem muita gente que fala, não, isso aqui não é pra mim. Perfeito. Não tenho essa oportunidade, eu acho que não deveria estar nesse lugar. Sim. E aí, uma pesquisa que foi feita recentemente, 20% da população brasileira não tem acesso à internet. Sim. Sabendo que em 2030, 78 milhões vão estar envolvidos na profissão do futuro, né? O trabalho é o trabalho digital. Exato. E eu não digo nem futuro, eu digo que já está batendo na nossa porta. Né, na nossa porta. Né? E o que eu vejo assim, talvez as pessoas, de forma geral, ainda enxerguem que tecnologia é como se fosse uma profissão, quais são as profissões de dentro de tecnologia. Mas, na verdade, tecnologia ela é tão transversal, ela está em tudo. O médico que não souber lidar, operar, ter ferramentas de tecnologia, ele vai estar para trás de tal forma que ele não vai mais ter gente querendo se consultar com ele. Como que eu vou num médico que o cara não tem todas aquelas tecnologias que o outro tem? Os professores em Pato Branco, eles têm aula de robô, de 3D. IA, né? Então, assim, é algo que a gente tem que desligar essa visão de que são profissões de tecnologia. Não, todas as profissões vão ter que
ter esse embasamento tecnológico. E essa vai ser a ideia da Inventum, de mostrar essa integralidade. Como que a gente centraliza isso, como que a gente... na última Inventum, a temática dela já foi isso, tecnologia para todos. E agora a gente tem que começar a ainda mais reforçar isso, mostrar que está no nosso cotidiano, não tem mais como fugir, a gente não é mais um bicho de 7 cabeças. Talvez alguns anos atrás a gente tinha ainda, né, toda essa questão da educação tecnológica, né, como fazer as pessoas entenderem como consumir tecnologia. Hoje a gente já está pegando novas gerações que já nasce com o chip implantado, né? Já sabem mexer em tudo. O dedinho ali já super mexendo facilzinho. Até a gente já vê os idosos, né, com mais facilidade. Minha bisavó de 97 anos me liga por vídeo, chamada. Então é nos pequenos detalhes do dia a dia a gente vai vendo que a tecnologia ela passa a ser uma commodity onde a gente já não percebe mais ela. A gente só usa, simplesmente usa. Então falar sobre isso é muito importante, porque a gente não pode deixar nenhuma parte da sociedade com algum tipo de vulnerabilidade tecnológica, né? Ainda mais a nossa cidade, né, Alessandro? Que é uma cidade tecnológica, inclusiva. Nossa, sem dúvida. A gente conversando com vários empresários, nossa Pato Branco está no mundo inteiro. É verdade. É sempre uma referência, é sempre... talvez a gente até tenha aqui um pouco de síndrome de vira-lata, assim, né? Parece que a gente não percebe o quanto o Pato Branco é tão grandioso em termos de, pelo tamanho da cidade, o que ela representa como uma capital de tecnologia, de conhecimento. Onde conhecimento que é gerado aqui, nível de profissionais de alta capacidade, a quantidade de mestres e doutores que a gente tem na cidade per capita é uma das maiores do Brasil. A gente tem assim tudo para invejar muitas cidades, né? E às vezes a gente até reclama de barriga cheia, assim. Mas, enfim, a gente tem que fazer cada vez mais para chegar essa informação a todos. Entender que a gente sim está muito à frente em muitos aspectos, mas nunca deixar isso também nos colocar numa posição de conforto. Justamente. A gente precisa sempre estar dando o próximo passo, né? Aproveitar que a gente já conquistou muitas coisas e usar disso como uma forma de acelerar a aquisição e o crescimento, né, de outras tantas tecnologias, títulos e ser mais referência ainda para todo o Brasil. E agora eu quero te fazer uma pergunta, assim, um achismo seu, mas com conhecimento que você tem. Vai lá. O que você acredita que vai haver de revolução nos próximos 5 anos? Que vai haver de? Revolução. De revolução. Na tecnologia, que a gente vai falar, não, mudou totalmente a chave. Bom, essa é fácil, é 2 letrinhas, né? IA, né? Então a IA, eu vejo, sim, nos próximos 5 anos vai ser, de fato, uma revolução que vai se tornar uma commodity, como eu falei. Hoje, internet, você não sabe como usar, é simplesmente assim, você usa, as pessoas não têm mais muita preocupação, você está usando para tudo. A IA vai ser assim também, você vai usar para tudo, em todas as suas interações no dia a dia com a tecnologia. Vai ter uma IA por trás, tomando decisão, te ajudando. Eu não vivo mais sem. Não vive mais. Não. Então, assim, isso vai começar a cair para todas as camadas da população, vai se popularizar ainda mais. E isso vai revolucionar muito a forma com que a gente interage com as coisas, de pedir uma comida que hoje a gente... Você lembra como é que era 3 anos atrás? A gente não pedia comida pelo celular. Não. Hoje você não consegue pensar em não pedir uma comida pelo celular, assim, na maioria das vezes, né? Daqui a 5 anos você pode ter certeza que vai ser uma forma totalmente diferente. Não vai mais ser dessa forma. Porque nós estamos entrando num mundo em que vai mudar totalmente a forma com que existe experiência do usuário com as tecnologias. Através da IA isso vai se tornar algo muito simplificado. Que fantástico. E que seja assim, sabe? Eu acho que a gente precisa estar sempre evoluindo. Não ficar com medo, nada disso, que elas vão dominar. Eu acho que não, acho que... Vai gerar um monte de oportunidade. Com certeza. Quando a gente olha para o passado e pensa, os caras vão colocar aqui um trilho de trem aqui, estão falando que vai modernizar a logística aqui, vai um monte de gente perder emprego, não vai mais ter o carroceiro, não sei o quê. Pelo contrário. Cara, gera um monte de emprego em volta daquela nova estrutura. Empregos que ganham melhor, né? Exatamente. Que ganham mais, porque você tá ali se aprimorando naquilo para ter uma vida melhor. Exatamente. É o que você fez lá atrás. É isso aí. A gente vai certamente ver muitas transformações no campo da empregabilidade, né? Mas não é que vai ter menos emprego, a gente só vai fazer coisas diferentes. Então acho que esse é um caminho. Agora, é claro, quem não estiver disposto a ter
flexibilidade para mudança, se adaptar a todas essas grandes transformações, essas pessoas vão estar com problemas. E buscar estudar, se aprimorar. Estudar, se aprimorar, vivenciar isso no dia a dia. Ter vontade, força de vontade, é o que a gente sempre fala. Exato. E o que o Alessandro diria para o Alessandro lá de trás, de 17 anos, 18 anos? Nossa. Qual é o conselho que você daria para ele? Eu acredito assim que continuar estudando sempre, acreditando que você não sabe tudo, aproveitando muito as oportunidades, estando próximo de pessoas que queiram o teu bem e que tenham mais conhecimento que você, né? Então acho que esse sempre foi algo que eu não foi muito diferente, não faria muito diferente do que eu fiz. Eu sempre busquei muito estar perto de pessoas que conheciam mais do que eu, sempre com a mente aberta, né, disposto a ouvir, a receber críticas e me adaptar a mudar, né? Eu diria exatamente, não mude isso, continue sendo uma pessoa aberta, faça uma rede de relacionamento com pessoas que queiram o teu bem, pessoas que são honestas, que buscam fazer o bem acima de tudo, porque no final das contas, não importa onde você atua, o que você faz, o importante é você estar impactando positivamente a vida das pessoas com que você se relaciona. Fantástico, que legal o seu pensamento, muito digno, parabéns. Tá joia. E eu quero poder, né, estar na sua empresa contigo, fazer uma entrevista lá dentro, Bora. Um podcast de 1-2 horas conversando, porque você tem muita experiência, muitas coisas. Eu acho que você inspira muito, sabe? Inspira os jovens, inspira as pessoas ao seu redor. Então, parabéns pela sua caminhada, pela sua jornada. Muito obrigado, fica convite, quando for pra lá, vamos fazer com a descida do tobogã no final. Quero, que não me deixaram fazer hoje. Obrigada, Alessandro.